Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Girleide Alves e hoje a gente vai ver a questão da população e do trabalho nos 4 Brasis. Então, na aula passada a gente viu que os 4 Brasis foi uma regionalização proposta pelo geógrafo brasileiro baiano Milton Santos e pela geógrafa Maria Laura Silveira. Então, vamos lá. Aqui está o mapa, né? Lembrando que Tocantins, que segundo a regionalização do IBGE, das grandes regiões geográficas, aqui pertence ao Centro-Oeste, né? E aqui eles juntaram o Sul e o Sudeste, que são as regiões mais desenvolvidas economicamente. Então, aqui nós temos um mapa onde está distribuída a população pelos estados. A cor azul mais clarinha é com população de mais de 100 mil habitantes. Aí, de acordo com a tonalidade, mais de 500 mil habitantes. No azul, um pouco mais escuro, mais de 5 mil habitantes. E no azul mais forte, né, mais de 10 milhões de habitantes. Aliás, mais de 100 mil, mais de 500 mil, mais de 1 milhão, mais de 5 milhões e o azul mais escuro, mais de 10 milhões. Então, em 2019, a população brasileira estava estimada a população brasileira está estimada em 211 milhões 755.692 habitantes nos 5.570 municípios. Segundo o IBGE, essa estimativa da população dos estados e municípios foi referida a 1º de julho de 2020. Possivelmente, esses dados também já podem ter sido modificados. A população economicamente ativa, a PEA, corresponde à população com idade superior a 15 anos que está trabalhando ou procurando emprego. Uma parcela reduzida de idosos trabalham. A maioria dos integrantes da PEA apresentam entre 15 a 64 anos. Segundo o IBGE, a população em idade ativa até 2030 promoverá um bônus demográfico. Isso ocorre quando a PEA é maior que o número de dependentes, que são crianças e idosos. Isso permitirá um período favorável para a economia brasileira. Mas, na metade do século XXI, o Brasil deixará sua situação de bônus demográfico, pois a maioria da população será de dependentes. E aí, então, o governo terá que investir em políticas para atender esses dependentes. A distribuição da população ativa. Então, em janeiro deste ano, 33,7 milhões de pessoas estavam empregadas com carteira assinada. 24,6 trabalhavam por conta própria, em janeiro. Trabalhadores do setor público, 11,5, né? Empregados sem carteira assinada. E assim vai. Mediante a pandemia, né, houve uma queda. Em abril, infelizmente, esses números foram rebaixados. Enquanto que em janeiro, 94,2 pessoas, né, estavam trabalhando, em abril esse número caiu para 89 milhões,2. O emprego formal. O emprego formal é aquele em que a pessoa trabalha com a sua carteira assinada e tem os seus direitos garantidos. Então, nesse período, em junho deste ano, a agropecuária, ela não houve queda, né? Então, 7,8% das pessoas estavam trabalhando na agropecuária. Enquanto que no comércio houve uma queda de menos 7%. A construção civil também cresceu bastante nesse período. A indústria houve uma queda, né? Muitas tiveram que parar em alguns intervalos e no serviço também houve muito desemprego. Podemos culpar tudo isso, né, o fato de estarmos passando por uma pandemia. Só que o desemprego, né, a maioria dos países enfrenta o problema de desemprego. É uma situação que ocorre quando as pessoas estão procurando emprego, mas não encontram. Então, muitas acabam recorrendo à economia informal, que é um trabalho em que ela não tem a carteira assinada, ela não paga impostos, mas também ela não tem os seus direitos garantidos. Então, os números de desempregados, no mês de maio, mais de 10 milhões de pessoas foram desempregadas, em junho mais de 11 milhões, em julho mais de 12 milhões, em agosto quase 3 milhões de pessoas perderam seus empregos.
também, infelizmente, mediante a pandemia. Pode ser que, com certeza, esses números foram aumentados, né, já que já passamos o mês de setembro. Então, a economia informal, né, ela engloba os trabalhos que não estão formalizados, ou seja, a pessoa não tem a carteira assinada, ela não tem os seus direitos garantidos, ela também não paga imposto. E de forma autônoma também ela não pode emitir nota fiscal, porque ela não tem registro. Então são eles, os vendedores ambulantes, os feirantes, pessoas que trabalham em cooperativas, na coleta seletiva, os entregadores, né, que está muito em alta, né, os deliveries. Então, e o trabalho infantil, gente? O trabalho infantil, infelizmente, ele existe sim, né? É uma violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é considerado trabalho infantil aquele realizado por menores de 16 anos, ou que tenham entre 14 e 16, mas não estejam na condição de aprendiz. Ele pode trabalhar na condição de aprendiz. No Brasil, como em muitos países pobres e desiguais, existem muitas crianças nessas condições. Na maioria dos casos, elas trabalham para ajudar no sustento de sua família. De modo geral, o trabalho que as crianças desempenham está ligado à exploração dos recursos naturais. Aqui na região Nordeste, esse trabalho é mais voltado para a agricultura e a pecuária. Na região concentrada, as crianças trabalham em indústria ou nos serviços. Na região Centro-Oeste e Amazônica, no setor agropecuário e na extração de recursos minerais. Então, mediante o advento da tecnologia, têm surgido novas profissões. Ao longo do tempo, algumas profissões são substituídas por outras ou passam a ser realizadas por máquinas. O desenvolvimento de novas tecnologias surge em busca do aumento da produtividade e diminuição de custos em setores da indústria e agricultura. Diversos tipos de atividades foram automatizadas. Empregam apenas um operador que controla um equipamento moderno. E isso ocupando o trabalho de várias pessoas. Conhecimentos sobre a computação informática também são cada vez mais valorizados no mercado de trabalho, com a ascensão de novas profissões ligadas à internet, como os web design. Então, vamos ver aqui algumas profissões que têm surgido atualmente. O engenheiro de segurança digital, advogado especializado em combate à pirataria, desenvolvedor de aplicativos, especialistas em marketing digital, controladores de mídia sociais, programadores de internet, bioinformacionistas, que são aqueles que trabalham na área de saúde, que reúnem conhecimento de tecnologia e genética, gerontologistas, que são especialistas no estudo do envelhecimento em aspectos biológicos e psicológicos. E os arquitetos de realidades virtuais, que é conforme essa imagem aqui está mostrando. O desafio de hoje, vamos lá, agora é a parte de vocês. Vocês vão aqui, ó, sobre os trabalhadores informais, qual a alternativa correta, vai marcar. E aqui você vai responder de forma pessoal. A era digital tem promovido mudança significativa no mercado de trabalho, mediante o surgimento de novas profissões. Como os jovens devem encarar essa nova realidade? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada.